Olá, meus caros, vamos lá então. Então, artigo 19 diz o seguinte: os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Aqui nós estamos falando de um vício de quantidade, né? Então existe uma disparidade entre a quantidade indicada no recipiente, na embalagem, na rotulagem, na informação publicitária e o que na realidade vem, né? Mas respeitadas as variações. Alguns produtos, principalmente produtos in natura, eles sofrem perda de peso quando eles são expostos à venda. Por exemplo, embalagem de alho, né? Tem lá 200 gramas de alho, ele fica ali um mês na prateleira do supermercado, ele seca, então ele dá uma diferença de peso. Mas esta é uma variação decorrente de sua natureza. Então, isso aqui, nesse caso, o produto não será considerado como um produto com vício de quantidade. Muito bem? Então, nessas situações, nós temos aqui quais as opções conferidas ao consumidor: abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo sem os aludidos vícios, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Aqui nós vemos nós notamos no artigo 19 que não há a concessão de um prazo para o fornecedor reparar esse vício de quantidade, até porque não faz sentido conceder um prazo para isso. Então ele tem que abater o preço, ou complementar o peso, ou substituir o produto por outro idêntico, ou restituir a quantia paga monetariamente atualizada. Em qualquer situação é possível a reparação de danos se os danos foram suportados pelo consumidor. Aplica-se parágrafo 1º. Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. O que diz o parágrafo 4º do artigo anterior? Vamos relembrar aqui. Diz o seguinte: tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º, ou seja, substituição por outro idêntico, e não sendo possível a substituição, poderá haver a substituição por outra de espécie, marca ou modelo diversos, mediante a complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3. Então nós estamos falando aqui no artigo 19 do vício de quantidade, e o parágrafo 1º está dizendo o seguinte: olha, quando não for possível a substituição por outro idêntico com a quantidade correta, então o consumidor poderá fazer uso do que está previsto no parágrafo 4º do artigo 18, que diz que ele pode substituir por outro de marca diferente, modelo diferente, então, outro produto diferente, fazendo a complementação ou recebendo a restituição em volta, ou ainda fazer uso das outras alternativas, né, quando não for possível a substituição por outro idêntico. Muito bem. Aqui nós temos o parágrafo 2º dizendo o seguinte: o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Bom, nessa situação aqui nós temos uma responsabilidade exclusiva do fornecedor imediato, né? Uma exceção à regra da responsabilidade solidária. No caso de produto in natura pesado pelo próprio comerciante, a responsabilidade pelo vício de quantidade é dele, tá? É exclusivamente dele. Bom, artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem próprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Olha só, é muito parecido com o artigo 18, só que nós estamos falando agora de vício de serviço, tá? Reexecução de serviço sem custo adicional e, quando cabível, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e abatimento proporcional do preço.
Essas três alternativas são muito parecidas com as alternativas do artigo 18. Né? A diferença é que, em vez da substituição do produto por outro idêntico, nós temos aqui a reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Muito bem? O que tem de diferente aqui entre o artigo 18 e o artigo 20? O artigo 18 trata de produto, o artigo 20 trata de serviço. Isso a gente já sabe. Mas o que mais que tem de diferente? O que tem de diferente aqui é que no artigo 20 não há a concessão de prazo ao fornecedor. Aquele prazo de 30 dias para que o fornecedor repare o vício. Aqui não há essa concessão, como é uma serviço, é prestação de serviço, é execução de serviço, não há nem por que se conceder o prazo de 30 dias para o consumidor, para que o fornecedor assim haja, tá? Aí o parágrafo 2º diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 20 diz o seguinte: a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiro devidamente capacitado por conta e risco do fornecedor. O que está dizendo esse dispositivo? É o seguinte, olha, eu mandei contratei um prestador de serviço e o serviço ficou péssimo. O serviço é viciado. Eu posso, enquanto consumidor, conferir a reexecução do mesmo serviço a outro fornecedor, a outra pessoa que seja da minha confiança, ou que tenha me transmitido maior confiança, e cobrar o valor desta reexecução daquele fornecedor que prestou o serviço viciado, né? Obviamente tem que ser o mesmo serviço, não dá para ampliar aqui o serviço prestado, muito bem? Só ajeitar a luz aqui. Então vamos lá. Então esse parágrafo 1º ele permite que o consumidor contrate um outro fornecedor para reexecutar o serviço e cobre do fornecedor, do primeiro fornecedor, as despesas dessa reexecução. O parágrafo 2º diz o seguinte: são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como por aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Bom, então nós temos aqui um vício de inadequação do serviço, porque ele não se destina àquela finalidade. Imagine eu contrato um serviço de dedetização que não mata nada, é inadequado, não atinge o fim a que se destina. Além do mais, esses serviços precisam ser prestados de acordo com as normas regulamentares. Nós podemos lembrar aqui que as agências reguladoras, aquelas autarquias federais, como a ANEEL, a Anatel, enfim, essas agências federais, elas visam a regulamentação. Elas se destinam à regulamentação dos serviços de abastecimento de energia elétrica, de telefonia, enfim, tá? Então, a prestação desses serviços deve estar de acordo com essas normas regulamentares. Artigo 21. No fornecimento de serviços que tenham por objeto a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Veja só, esta redação é muito mal feita. Então ela dá a impressão que o consumidor pode. Então nós estamos falando aqui da prestação de serviços que precise da colocação de peças de reposição. O serviço clássico de oficina mecânica. Então eu tenho um carro lá, Chevrolet, e está com um problema no freio, imagine só. Está com um problema no freio, eu levo na oficina mecânica. E aí, essa redação dá a impressão que eu posso autorizar o fornecedor a colocar na reparação do freio do meu veículo peças de reposição que não mantenham as especificações técnicas do fabricante, né?
Então a redação é completamente equivocada aqui. A autorização em contrário do consumidor se diz respeito a peças de reposição originais ou não e novos ou não. Nunca, jamais é possível se autorizar que coloque peças de reposição que não mantenham as especificações técnicas do fabricante. Porque isso vai contra toda a principiologia de defesa do consumidor, especialmente de proteção da sua segurança. Imagine nesta situação, o consumidor, a lei autoriza exclusivamente o consumidor, exclusivamente permitir ao fornecedor que coloque peças de reposição que não mantenham as especificações do fabricante. Vou fazer isso no freio do veículo, né? Não vai dar coisa boa. Então, na verdade, a redação aqui é truncada, tá? Tá errada, tá equivocada essa redação. Pode o consumidor autorizar o fornecedor colocar produtos usados ou paralelos, mas nunca que não mantenham as especificações técnicas do fabricante. Muito bem? Artigo 22. Os órgãos públicos por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Então nós estamos vendo aqui que é uma imposição aos órgãos públicos de prestarem serviços públicos de forma adequada, eficiente, segura. E quanto aos serviços essenciais, essa prestação deverá ser contínua. Bom, aqui nós temos... vamos lembrar aqui que nós já vimos que o artigo 3º diz que fornecedor é pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, a pessoa jurídica de direito público também é fornecedor. O artigo 4º, inciso 7, diz que a política nacional das relações de consumo deve priorizar a racionalização e melhoria dos serviços públicos. O artigo 6º, inciso 10, diz que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. E aqui o artigo 22, ele diz claramente que os órgãos públicos que não têm personalidade jurídica, né, têm a obrigação de prestar serviços adequados, de forma eficiente, de forma segura. E quanto aos serviços essenciais, aqueles considerados essenciais, essa prestação tem que ser contínua. Isso tudo é um esforço do Código de Defesa do Consumidor para enquadrar os serviços públicos como serviços prestados no mercado de consumo. Até porque existe uma boa parte da doutrina que considera a prestação de serviços públicos como uma forma de intervenção direta do Estado na economia. Então, prestação no mercado de consumo. Bom, feitas essas observações, eu tenho que dizer o seguinte, lembrar vocês do seguinte, que a doutrina e a jurisprudência não aplicam o Código de Defesa do Consumidor à prestação de serviços públicos de uma forma geral. Elas aplicam apenas aqueles serviços remunerados por tarifa ou preço público, que não é considerado tributo. Alguns doutrinadores, como a Cláudia Lima Marques, defendem que os serviços remunerados por taxa, que é tributo vinculado, esse sim tributo, mas vinculado ao exercício do poder de polícia, que não é o caso, ou à prestação de serviço público, ela entende que a esses serviços também deve ser aplicado o CDC. Tá? Mas, como eu disse para vocês, há uma resistência aí em relação a isso por parte da doutrina e da jurisprudência. O artigo 22 ainda, no parágrafo único, diz o seguinte: nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Por que está falando das pessoas jurídicas? Porque as pessoas jurídicas são aquelas que realmente detêm personalidade, porque os órgãos públicos que estão citados no caput não detêm personalidade. Então, quando eu vou entrar com uma ação por uma má prestação de serviço público, eu não vou entrar contra um órgão público, eu vou entrar contra a pessoa jurídica ao qual aquele órgão
pertence. Município, Estado, né? União ou Distrito Federal. Muito bem, então tem esta previsão aí. Bom, além disso, a par desta resistência à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que no meu ver é equivocada, de certa forma, eu já comentei isso com vocês, o que chama a atenção aqui é que com relação aos serviços essenciais. Como é que fica a questão dos serviços essenciais? Por exemplo, abastecimento de água é um serviço essencial, né? Eu posso ter a suspensão do fornecimento de água por inadimplência? Bom, provavelmente a maioria de vocês sabe que sim, que a jurisprudência admite, né? Mas são serviços essenciais e deveriam ser prestados de forma contínua, né? Mas nós temos algumas ressalvas para fazer em relação a essa suspensão do fornecimento. Primeiramente, é uma discussão na doutrina. Há quem diga que não pode haver a suspensão e há quem diga que pode. Há quem diga que os serviços compulsórios não podem, como, por exemplo, a captação e tratamento de esgoto, não pode ser suspensa, evidentemente. E os facultativos podem. Os serviços facultativos poderiam. A jurisprudência tem caminhado no seguinte sentido. Antes entendia que não podia haver a interrupção, hoje entende que é possível interrupção, e eu estou falando da jurisprudência, estou mencionando aqui também o STJ, tá? Hoje admite a interrupção por falta de pagamento, mas com algumas ressalvas. Não se admite a interrupção por falta de pagamento das unidades públicas essenciais, como hospitais, escolas e logradouros públicos. Então, se uma determinada escola está sem pagar a conta de água, não pode haver a suspensão do fornecimento. Professor, mas como é que fica então o fornecedor de serviço? Ele entra com uma ação e cobra da pessoa jurídica responsável pela manutenção da escola, né? Também não é possível, quando comprovada a suspensão, não é possível quando comprovadas situações excepcionais, como consumidor com doença grave ou em fase terminal, ou até em situação de miserabilidade, há decisões em que impedem a suspensão. Bom, também não é possível, pela jurisprudência, a suspensão sob a alegação de fraude no medidor. Então, é muito comum as concessionárias de serviço público, ao constatarem que o medidor está fraudado, quebrado, avariado por algum motivo, suspenderem o consumo, fazendo uma média daquele período que eles acreditam que ficou com o medidor quebrado e lançar isso como dívida e suspender o fornecimento até que essa dívida seja paga. É possível desde que haja uma constatação do medidor que não seja unilateral. Se vai a concessionária lá e constata, o medidor foi danificado pelo consumidor, eu, concessionário, estou constatando, e eu fiz um laudo. Esse laudo é unilateral. Esse laudo não pode sustentar a suspensão do fornecimento de água, tá bom? E também, principalmente, a jurisprudência não tem admitido a suspensão por dívida pretérita superior a 3 meses. Esse prazo de 3 meses ele vacila. Em algumas situações é a conta do mês, a conta dos últimos 2 meses, tal. Mas na maior parte dos casos, dos julgados, no máximo tem admitido as 3 últimas contas em aberto para poder suspender. Se a conta for anterior a isso, não é possível a suspensão, porque aí o fornecedor está usando de uma forma de coagir o consumidor para a cobrança de dívida, o que é vetado, inclusive pelo CDC. Tá bom? Então ele pode entrar com uma ação e cobrar essa dívida pretérita do consumidor, mas não pode suspender o fornecimento. E de qualquer forma, toda vez que houver a suspensão do fornecimento, é necessário o aviso prévio ao consumidor. Tá? Existem inúmeras decisões que a falta de aviso gera
dano moral em ré ipsa, ou seja, não é preciso nem que o consumidor demonstre a situação vexatória ou a situação que abale a sua moral. A só suspensão sem um aviso prévio é causa de arbitramento de danos morais. Tá? Então é o dano moral em ré ipsa. Muito bem, paramos por aqui e continuamos com os demais artigos no próximo bloco.